convite para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 21. Mateus, o capítulo 21. Eu quero ler com vocês apenas o versículo de número 23 e depois parte do versículo 33. Mateus 21, 23 e depois parte do versículo 33. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E o verso 33, Jesus continua no templo ensinando e se confrontando com os principais sacerdotes e anciãos do povo, e diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós estamos diante de Ti e agradecemos muito a oportunidade que nós temos, ó Pai, de reverenciar o Teu nome, de abrir o nosso coração diante de Ti em confissão de pecados, louvores, adoração, porque de fato o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser reverenciado, de ser obedecido, porque é o Senhor quem nos dá as forças, é o Senhor que não se fatiga, mas é o Senhor quem renova as forças do cansado, é o Senhor quem cura os nossos males, é o Senhor quem nos traz para a Tua presença para nos admoestar, nos encorajar, nos advertir. Nós nesta hora, humildemente, nos colocamos a Teus pés, aos pés da Tua palavra, para observá-la, para prestar atenção nas coisas que avaliaremos, analisaremos a partir das Escrituras. E nós suplicamos a Tua bênção sobre todos os irmãos e as irmãs que estão aqui. Todos aqueles irmãos e irmãs que estão em casa. E também aqueles irmãos e irmãs que estão fora do país. Para que o Senhor cuide de cada um de nós. Ó Deus, nós precisamos de Ti e que a Tua palavra nos ajude a perceber o mover da Tua poderosa mão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois é, Jesus estava nos últimos dias de sua vida terrena e ele estava gastando o seu tempo, as suas energias no templo, o lugar mais considerado por toda a comunidade israelita do seu tempo. Ele não estava numa sinagoga de cidade pequena, mas ele estava no lugar principal de adoração do povo israelita. Portanto, era um lugar dotado de autoridades qualificadas, de pessoas respeitadas dentro da comunidade, como principais sacerdotes, como anciãos do povo, gente que tinha muita experiência de vida, gente que tinha muita vivência na liderança espiritual do povo, gente que compartilhava do exercício do poder espiritual sobre as pessoas. Enquanto que Jesus Cristo tinha, no decorrer do seu curto ministério de 3 anos, adquirido uma fama impressionante, porque era uma pessoa carismática,
era uma pessoa que atraía para si as multidões, mas era um jovem de 33 anos. Não era um ancião, não era uma pessoa vivida na compreensão de muitos outros, era um moço. E justamente por ser uma pessoa que chega famosa em Jerusalém, aclamada pela população, bendito o rei que vem em nome do Senhor, surge naturalmente esta pergunta: quem te deu o direito de fazer o que você faz? Quem te deu essa autoridade? E para responder essa pergunta, Jesus conta algumas parábolas. E a parábola que nós vamos ver hoje é uma parábola estranha, é uma parábola complexa, porque ela vai atingir o objetivo da pergunta: quem te deu autoridade para falar dessas coisas? E Jesus Cristo vai usar dessa autoridade para condenar aquela liderança espiritual de Israel. A história está contada em 3 evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos. Eu escolhi a de Mateus, porque Mateus já vem tratando especificamente da questão das autoridades religiosas e da falsidade com que elas dirigem a espiritualidade do povo, a hipocrisia delas. Mateus vem contando como Jesus Cristo combate essas autoridades. E por isto, então, o relato de Mateus, neste momento, me parece mais interessante, importante para falar desta parábola. E vejam só, na opinião de um dos teólogos da igreja, Simon Kistemaker, esta parábola reproduz a história de vida, a história eclesiástica de Israel. Vamos começar olhando a parábola. Eu não vou ler o texto, mas eu vou tentar descrevê-lo, você acompanha na sua Bíblia, tá bom? Primeiro de tudo, o dono da terra planta uma vinha em um terreno que ele preparou. A iniciativa dele foi lavrar a terra, foi separar aquele canto da sua propriedade para que ali acontecesse uma vinha. Não havia plantação de uvas naquele lugar, mas ele criou esse espaço. Ele abriu todas as condições para esse espaço. O que ele fez? Ele cercou-a para que ela ficasse protegida dos animais e das pessoas que tentassem entrar ali. Ele construiu um lagar que foi justamente o lugar apropriado para colher os frutos da vinha e passar pelo processo de produção de vinho. E ao mesmo tempo ele construiu uma torre, onde ele podia acomodar uma pessoa vigiando a propriedade e ao mesmo tempo morando ali, de maneira que permanentemente a propriedade seria protegida, seria fiscalizada, e assim foi. O texto nos fala do fato de que ele então não quis tocar a sua própria vinha, ele arrendou a vinha a alguns lavradores. E esses lavradores, então, de repente se viram diante de uma propriedade que estava começando, não é? As pequenas videiras estavam crescendo e eles tinham que cuidar dessas videiras crescendo. Eles tinham que aparar as folhas, eles tinham que fazer todo o trabalho a fim de que o fruto que saísse dali fosse um bom fruto.
Mas eles não estariam sob o olhar deste homem, porque este homem se ausentou dali, diz o texto bíblico, e se foi para longe. Pois bem, era a responsabilidade deste homem cuidar para que os lavradores tivessem o sustento, tivessem o adubo, tivessem as condições necessárias, as ferramentas necessárias para que eles pudessem manusear a terra e trabalhar a vinha com qualidade. Mas ele não tinha lucro nenhum, portanto ele investiu dele mesmo. Ele investiu dele mesmo, ele não requereu que nenhum dos lavradores investisse, mas ele investiu dele mesmo, justamente para que, quando houvesse produção, aí então ele tivesse parte dos lucros. Simples assim. Eles teriam direito a alguma coisa, mas ele teria o lucro da produção. Isso demora mais ou menos uns 4, 5 anos. Quem conhece sabe que demora um pouco para uma árvore crescer, ainda que seja uma videira, e dali frutificar. Pois bem, a Bíblia não fala disso, mas os comentaristas entendem que por volta do 5º ano, em que os lavradores estivessem trabalhando regularmente, aquele senhor começou a mandar seus servos para buscar o quê? Buscar o lucro, porque já estava na hora das uvas começarem a brotar e os cachos começassem a ser então colhidos. Entretanto, cada um desses servos ou foi espancado, ou foi morto, ou foi apedrejado. Nenhum deles foi tratado com dignidade, nenhum deles foi respeitado. Todos foram machucados de alguma maneira. Então, o texto nos diz que aquele dono da vinha mandou vários servos, em várias fases. E por fim, ele entendeu que deveria mandar o seu próprio filho. Muito bem, quando viram o próprio filho chegando, esses lavradores que já tinham feito todo esse serviço mal feito, de despedir os servos, disseram: olha, quem está vindo aí é o herdeiro. E a lei que nós temos diz que se uma terra não tiver herdeiro, ela será nossa. O que isso significa? Bom, a gente já bateu em tantos, bate mais um. E a gente então fica com a propriedade em definitivo até amparados pela lei. Isto fez com que eles, quando receberam o filho, o maltratassem extremamente e, jogando-o para fora da vinha, o mataram fora da vinha. Não é? Na mente dos lavradores, a vinha e o lucro já era matéria de fato, já era deles. Porque não havia mais o que fazer. Eles, na verdade, podiam aguardar o dono da vinha voltar, mas eles possivelmente o enfrentariam do mesmo jeito. Só que, nesse momento da história, Jesus perguntou no verso 40 para esses principais sacerdotes, esses anciãos do povo, perguntou assim: o que fará o dono da vinha quando voltar? Porque ele vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai fazer?
Aí então esses principais sacerdotes, como estavam acostumados com decisões, não é? Eles julgavam muitas vezes questões religiosas, para eles era fácil diagnosticar alguma coisa e determinar alguma coisa. Eles disseram assim no verso 41, ele fará perecer horrivelmente estes malvados e arrendará a vinha a outros que lhes remetam os frutos. Jesus parou de falar da história e ele entrou num outro assunto que também era conhecido deles, que é uma citação do Salmo 118, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a principal pedra, a pedra angular. Tão certo como o Senhor da vinha volta, existe uma situação que os construtores rejeitam, mas que vai prevalecer. Eu me lembro, por exemplo, de Daniel, quando Nabucodonosor sonhou, e a Bíblia nos fala que uma pedra, não talhada por mãos humanas, uma pedra sai rolando da montanha, destrói a estátua de Nabucodonosor e se torna uma grande montanha. E a interpretação é que todos os reinos serão abalados, mas aquela pedra se tornará um reino que não será vencido jamais. Para terminar o texto, que vai até o versículo de número 46, até o final do capítulo, nós descobrimos que os principais sacerdotes e os fariseus, os anciãos do povo, entenderam que Jesus falava deles, quando contou a história do dono da vinha. E queriam prendê-lo, mas temiam a multidão que considerava Jesus como profeta. Quais são algumas verdades apontadas aí no texto? Bom, quando Jesus conta essa história, ele não conta nenhuma novidade. Apesar de ter criado essa história para dizer para eles o que vai acontecer, não é novidade que esse conhecimento de que há uma vinha vem do Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 5, você vai observar que a vinha é Israel. Está dito lá. Abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 5 e você vai verificar que Deus chama Israel de sua vinha. E diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito, e como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora o verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí
quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. O que a gente enxerga a partir daqui? Que quando Jesus trabalha a história da vinha, ele já está dizendo, o povo escolhido é a vinha. E vocês, liderança espiritual do país, são os lavradores. Na história do ser humano, desde os seus primórdios, nós descobrimos que o homem começa bem e vai se degradando. Começa bem e vai se degradando. Existem avivamentos e existem situações históricas memoráveis em que Deus fala e o povo diz que vai seguir, mas no decorrer do tempo o povo cai. Não pensem que no tempo da igreja isso não acontece. Isso acontece. Isso acontece. Nós estamos vivendo um tempo da igreja contemporânea, que na verdade é a vinha do Senhor, em que há decadência, em que há uma liderança má, em que há um abuso da doutrina, em que há uma falha intensa de espiritualidade genuína para uma espiritualidade absolutamente nominal. Nós estamos diante de uma vida que somente os fiéis em Cristo Jesus, somente aqueles que estão encharcados do Espírito Santo de Deus e que estão conectados a Cristo e pela palavra de Deus estão vivendo de acordo com as Escrituras é que sobrevivem. Ontem eu recebi um vídeo, a gente recebe milhares de vídeos todo dia, não é? Mas eu recebi um vídeo e eu fiquei prestando atenção, não no vídeo, mas eu fiquei prestando atenção nos comentários que foram feitos a respeito do vídeo. E uma das perguntas que se fazia nos comentários é: onde é que a igreja de hoje vai chegar? Porque ela está convivendo com uma situação em que quem determina alguma coisa não é a palavra de Deus, não é o Espírito do Senhor, mas é o homem. Exatamente como aconteceu no tempo de Jesus. Aqueles homens conheciam a lei de trás para frente, conheciam muito bem todas as práticas dos rituais de sacrifício. Entretanto, eles se tornaram absolutamente antipáticos, vou dizer assim, à verdadeira espiritualidade. Aquilo se tornou teórico. E por isso Jesus Cristo os condena. Então, a primeira verdade que eu quero apresentar para vocês é isto: a rebelião do ser humano, a rebelião dos líderes religiosos, a rebelião dos crentes, quando acham que podem andar por seus próprios meios, por suas próprias pernas, com o seu próprio poder, com a sua filosofia, com a sua maneira de pensar, dizendo que não vão ser afetados, dizendo que vão conseguir chegar até o fim, perseverar até o fim. Esse é um tipo de rebelião. E a rebelião leva à ruína. Eu estou me referindo tanto ao líder religioso, quanto ao crente que se deixa levar pelo líder religioso. Eu me lembro, por exemplo, de Jeremias apontar para o rei Manassés
e dizer assim: o rei Manassés, que não era nem sacerdote, nem profeta, o rei Manassés fez o povo de Deus errar. Então, quando olhamos para isso, eu quero ler para vocês alguns textos bíblicos apenas. Apenas alguns textos bíblicos. O primeiro deles está em Jeremias, capítulo 23. E Deus diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei, diz o Senhor, eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. O que o texto está afirmando é que Deus vai tirar dos primeiros pastores o exercício do pastorado e vai colocar outras pessoas para conduzirem o seu povo. Não é justamente o que aquelas autoridades disseram? Deus vai castigar terrivelmente os lavradores maus e vai arrendar a terra para outros pastores. Então diz assim: estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Em Ezequiel, o texto é maior, capítulo 34, versos de 1 a 10, e diz assim: veio a mim esta palavra do Senhor. Ezequiel 34, de 1 a 10. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. O que Deus está falando aqui? E Jesus Cristo, naturalmente, acompanhou a voz de Deus. Quando ele falou os ais de Mateus 23, agora abra lá em Mateus 23, de 29 a 36,
Jesus Cristo acompanhou a voz profética de Jeremias, a voz profética de Ezequiel, a voz profética de outros do passado. E diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Portanto, quando Jesus conta esta parábola, a vinha é Israel. Os lavradores maus são aqueles que se sentiram no direito de possuir a fé dos crentes e de determinar a eles o que fazer, o que ser, sem que houvesse uma integridade de coração para conduzir. E o povo errou junto. No tempo de Jesus, as pessoas eram capazes de sacrificar, eram capazes de aceitar a existência de um único Deus, mas não conseguiam reconhecer em Jesus Cristo o Messias, o Filho do Deus vivo. João diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. E este é o segundo ponto que eu quero enfatizar aqui desta parábola. É que, a despeito de Deus executar a sua justiça, que vinha sendo prometida há muito tempo, como vocês veem, mais de 500 anos prometendo isso, mais de 500 anos prometendo isso, aquela geração de fato não durou, porque no ano 70 os judeus foram espalhados por toda parte e Jerusalém destruída. O Mateus 24 vai falar disso com muita clareza. Mas na sua justiça, e esse é o segundo ponto que eu quero enfatizar, na sua justiça Deus revela a sua misericórdia, porque o plano de Deus não se perde, a vinha continua lá. Quem tem que ser trocado, naturalmente, é o lavrador, que é um hipócrita, que é um falso. Quem tem que ser trocado é todo aquele que se perdeu, achando que era um crente, não era. O apóstolo Paulo, quando fala da misericórdia de Deus, especialmente no capítulo 2 de Efésios, ele diz que foi por conta do amor de Deus que isto aconteceu. Falando aos Efésios, ele vai se lembrar que nós gentios, nós que não éramos
não éramos povo de Deus até então, que não tínhamos sido chamados com uma vocação especial até então, embora Deus aceitasse gentios no meio do seu povo em várias ocasiões, mas ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em outras palavras, Deus pega você e eu, Deus pega pessoas de todas as partes do mundo, inclusive na Austrália, e Deus chama para si, para fazer parte da vinha. Você é da vinha do Senhor? Você é da vinha do Senhor? O apóstolo diz assim, a partir do verso 13 deste capítulo 2 de Efésios, ele diz assim: agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ou seja, Cristo teve que ser morto. Fazia parte do plano de Deus que a dureza de coração do povo matasse o Filho de Deus. É por isso que existe o conceito de misericórdia aqui. Vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Antes, um judeu não podia se contaminar com um gentio. E agora em Cristo Jesus, judeus e gentios fazem parte da vinha. E o texto continua dizendo, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, da vinha de Deus, agora com uma diferença. Não mais o sistema de sacrifícios e os rituais do antigo Israel, mas agora vocês estão baseados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como o quê? Pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, pedra de esquina, pedra angular. E aqui está dito que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Naturalmente, a gente não pode desvincular a ideia de que se nós agora somos vinha do Senhor, nós produzimos. Correto? A vinha produz. A glória de quem? A glória de Deus. Não é nossa. A fé cristã não é do jeito que a gente quer tocar. Isso fizeram os lavradores maus. Agora,
nós acatamos no coração o Espírito do Senhor e acatamos na nossa mente, na nossa prática de vida, a palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Vinha, nós somos a vinha do Senhor e a nossa liderança não pode ser nunca, sob hipótese nenhuma, composta de lavradores que querem abusar da fé, manipular a fé, transgredir a palavra de Deus e conduzir o povo ao erro. A igreja contemporânea está vitimizada por líderes dessa índole, que querem para si o poder, que querem para si as respostas para tudo. Nós não temos resposta para tudo, porque Deus é mistério. E nós temos que ter a coragem de dizer, não sabemos. Mas não inventar coisas, não determinar que Deus faça alguma coisa às 3 horas da tarde. O apóstolo Pedro diz no capítulo 2, dos versículos 4 a 10, o seguinte: à medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. O apóstolo Pedro está afirmando aqui, meus irmãos, que toda esta índole dos lavradores maus, a despeito do que possa parecer para todos nós, foi plano do Senhor, a fim de que nós recebêssemos o Evangelho de Jesus Cristo como os judeus receberam. Deus endureceu o coração de alguns deles para que nós pudéssemos ser alcançados. Está aí a misericórdia. E o apóstolo diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não mais só o judeu, tenha vida e vida eterna. Então, o recado da parábola é muito simples. O Senhor voltará, o Senhor fará justiça, o Senhor exercerá misericórdia sobre a vinha, mas o nosso papel não é ser como os lavradores maus. O papel da liderança não é ser como lavradores maus, é ser como lavradores que atribuem a Deus a glória e vivem sob a graça de Deus, na pureza doutrinária, na pureza da Escritura, na pureza da conduta do Espírito Santo em suas vidas, perseverando.
A última coisa que eu quero falar, eu estou falando bastante, né, pastor? Ele ficou quieto, calado. Eu não vi nada, porque ele está de máscara. Eu não sei se ele riu, se ele fechou o semblante. Eu não sei, não dá para interpretar. Estou brincando. O fato é que, se Deus pune a rebelião com justiça, Deus exerce misericórdia para com aqueles que creem, para aqueles que Ele chamou e creem firmemente. E nós temos que nos lembrar que, ao evocar a figura da pedra angular, Jesus Cristo se tornou, manifestou, declarou àqueles homens que Ele é a única solução para nós. Mesmo morrendo, a Bíblia diz que Ele não ficou na sepultura. O escritor aos Hebreus nos faz pensar isto. Lá em Hebreus capítulo 12, ele nos exorta da seguinte maneira. Capítulo 12, versos 1 a 3, ele diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quer dizer, muita gente da vinha que sofreu até o fim, perseverando na verdade da Escritura, na precisão da obediência à voz de Deus, na dependência da graça, na confiança da promessa de Deus, vivendo a duras penas por conta do Evangelho, sem modificar, insistindo. E o capítulo 11 de Hebreus nos mostra exatamente quais são essas testemunhas. Diz ele: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que foi prometido a Jesus Cristo é: você vai lá, você encarna, você vive como eles, você prega as boas novas do Evangelho, eles vão te prender, eles vão te matar, eles vão te sepultar. Mas você vai ressuscitar no terceiro dia, e você vai subir para a minha presença, e você vai ser o juiz de todos os homens. E você vai ter um nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que você é Senhor, para a glória, para a minha glória. Esse é o pacto existente entre Jesus Cristo e o Pai. Por isso que Jesus Cristo tem mérito, a gente não tem, Ele tem. Porque Ele cumpriu o acordo feito com o Pai. E aí então, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque pela alegria de estar à direita do trono de Deus, que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E o escritor diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, cada um de nós precisa não apenas permanecer fiel, mas exigir que a nossa liderança seja fiel. Que a nossa liderança seja bíblica, verdadeira. Que a liderança da igreja não ensine heresia e não viva numa condição herética. Porque esta foi a condenação de Jesus Cristo para aqueles homens lá. Vocês serão tirados porque a sua conduta foi indigna diante do povo de Deus.
Simon Kistemaker lembra da confissão belga, eu estou terminando, mas ele lembra da confissão belga, que num dos seus artigos, o artigo 27, quando a confissão fala da igreja, ele diz assim: esta igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o fim, pois Cristo é um Rei eterno que não pode estar sem súditos. Esta santa igreja é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que ela, às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e, na opinião dos homens, quase desaparecida. Assim, Deus guardou para si, na perigosa época de Acabe, 7.000 homens que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Esta santa igreja também não está situada, fixada ou limitada em certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas ela está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro, contudo, está integrada e unida de coração e vontade, no mesmo Espírito, pelo poder da fé. Então, irmãos, essa parábola tão estranha me levou a pensar em todas estas coisas que eu disse e me levou a pensar muito mais. Qual é a minha responsabilidade? Depois de tantos anos envolvido na pregação da palavra de Deus, qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade pessoal é não inventar. Eu não tenho que inventar. Eu não tenho que fazer o crente pensar que pode fazer uma coisa que a palavra de Deus proíbe. Eu não tenho o direito de amolecer. Assim como eu sei que os líderes de nossa igreja estão trilhando o mesmo caminho. Eu tenho absoluta confiança de que isso está acontecendo na vida deles, do pastor da igreja. Ele está zelando para que ele mesmo não venha a conduzir o crente ao erro. Mas nós, enquanto vinha, temos que ser como os cristãos da Bereia. Gente, era o apóstolo Paulo falando com eles. Não era o Wilson do Amaral. Era o apóstolo Paulo, um fariseu de carteirinha que conhecia o Velho Testamento como a palma da mão, recitava os textos. Era um homem que tinha tido a revelação no caminho de Damasco. Era um homem que tinha sido empoderado pelo Espírito Santo. No entanto, ele começou a falar da revelação de Cristo Jesus, os crentes foram conferir se ele estava falando alguma coisa com fundamento. Ora, para a gente fazer isso com os nossos líderes, nós precisamos conhecer a Escritura, concordam? Não é dizer amém para o sermão que eles pregam. É saber. Então a exortação que se faz hoje é como vinha. Nós sejamos zelosos no sentido de ajudar os nossos líderes e de abençoar os nossos irmãos que nos conduzem, mas ao mesmo tempo, quando Deus nos chama para ser líderes, entrarmos nesse caminho do zelo santo e de preservar aquilo que Deus nos deu. Eu espero que os irmãos tenham entendido o recado. E que Deus sustente vocês, porque nós somos, afinal de contas, a vinha do Senhor.